a gente ainda não terminou aquela lista. Nós precisamos terminar aquela lista e, por isso, eu preciso da ajuda de vocês para saber apenas em que página nós paramos. Vou até aproveitar aqui para poder abrir o documento, colocar na posição correta já. Se vocês puderem aí compartilhar comigo, por favor, em qual questão eu parei, vocês me ajudariam bastante. A última foi 19. 19, né? Beleza. Nós fizemos a 19 ou nós não fizemos a 19? Fizemos. Fizemos a 19. Beleza. Isso mesmo. Isso aí. Bom, ainda seguindo no modelo das questões, tá? E eu sei que agora vocês estão fazendo algum simulado aí, alguns simulados. A Tainá até falou comigo a respeito de um que ela estava fazendo, né? Me coloca à disposição de vocês caso vocês precisem de alguma ajuda. Estou compartilhando tela já. Espero que vocês já estejam conseguindo ver aqui, de fato, o que eu estou compartilhando com vocês. Todo mundo enxergando minha tela? Sim ou não? Aham. Beleza. Então, olha só. Eu estou fazendo com algumas turmas esse documento do Enem. Eu não lembro como nós estávamos fazendo, já tem 2 semanas aí que a gente não se encontra, né? Por causa do feriado, a gente se encontrou lá no finalzinho de agosto. Eu estou deixando vocês fazerem ou eu estou lendo? Como é que está sendo? Eu esqueci. Me lembra aí, por favor. Você deixa que a gente faz. Não entendi. Desculpa. As duas falaram juntas. Você deixa a gente fazer, depois corrigir. Beleza. Aí você dá o ok, né? É isso. Isso. Beleza. Então, vamos lá. Vou colocar o chat aqui do lado. E aí, vocês me dão ok e eu venho para corrigir a questão. Boa, Tainá. Opa. Igor, eu não sabia que você ia continuar fazendo exercício, eu acabei já até fazendo tudo desse exercício. Já fez? E eu não sabia que você ia continuar fazendo isso nas outras aulas. Putz. Bom, então assim, acho que o que você pode fazer de repente é ver aí se você acertou para a gente poder corrigir e tentar levantar os pontos que você não conseguiu fazer. Eu anotei aqui, acho que eu não acertei, eu não sei se é melhor, tipo, de repente eu te chamo depois. Tá, eu acho melhor você ficar na aula, fica normal, tá? E aí você vai me ouvindo, até porque eu não vou falar apenas da questão, a gente sempre fala um pouquinho a mais sobre outras coisas. Não, tá bom, aham. Beleza? Tá bom. Então vamos lá. Então eu vou seguir, já que a Tainara e a Inara já colocaram aqui. Vamos lá, meninas, olha só. O desgaste acelerado sempre existirá se o agricultor não tiver o devido cuidado de combater as causas relacionadas a vários processos, tais como
empobrecimento químico e lixiviação provocados pelo esgotamento, causado pelas colheitas e pela lavagem vertical de nutrientes da água que se filtra no solo, bem como pela retirada de elementos nutritivos com as colheitas. Os nutrientes retirados, quando não repostos, são comumente substituídos por elementos tóxicos, como, por exemplo, o alumínio. A dinâmica ambiental exemplificada no texto gera a seguinte consequência para o solo. Vamos lá, meninas, olha só. É uma questão aí de nível de 0 a 10, aí, de um nível 6, 7, tá? Talvez um 7,5, tá? Não é uma questão simples. Os alunos não estão acostumados a estudar solo, então quando o Enem vem botando solo, ele vem surpreendendo. É uma questão de 2017, é uma questão de 3 anos atrás, a banca já mudou consideravelmente, tá? Mas é sempre bom ficar atento a esse assunto. A questão, ela fala sobre um desgaste acelerado, tá? Esse desgaste acelerado é o desgaste do solo. E no caso aqui, né, ele está relacionando com a agricultura. E aí um ponto muito importante que a gente tem que lembrar aqui é que esses desgastes, eles estão ligados a empobrecimento do solo, lixiviação provocada pelo esgotamento causado pelas colheitas, né, quando se usa muito solo, e pela lavagem vertical de nutrientes de água que se filtram no solo, bem como pela retirada de elementos nutritivos das colheitas. Todas essas situações aqui causam, né, um desgaste do solo e vêm sendo combatidos para que você consiga recuperar esse solo e poder plantar de novo sem perder a produtividade. Quando você olha para a questão ela quer a consequência, tá? Então, a dinâmica ambiental exemplificada no texto gera a seguinte consequência para o solo. Então, o solo que vai ser plantado, que vai receber a semente, ele vai ter uma consequência se ele tiver esse cenário descrito no texto. Qual vai ser essa consequência? Vamos lá. Ele vai ter uma intensificação no escoamento superficial? Não dá para a gente falar sobre isso nesse momento, porque a questão não foca nisso, tá? Remoção da camada superior, aí aqui não seria consequência, aqui seria causa, tá? Então, também não. Formação de vossorocas. Vossorocas, vocês podem lembrar, né, que são aqueles caminhos formados pela água na superfície dos espaços, né, principalmente quando é equilividade, onde você começa a ter aqueles espaços que num futuro podem se tornar, num futuro bem distante, podem se tornar ali um pequeno leito de um rio, né, um pequeno curso d'água que pode, obviamente, acabar drenando essa água para esse ponto, concentrando a água nesse ponto, e dali você ter o começo da formação de um pequeno e sinuoso leito de rio, tá? E também não dá para a gente marcar a letra B, ampliação da salinidade, a gente teria que estar relacionado aqui à questão da chegada de água do mar até essa região, e aí o exemplo mais bacana, a letra mais perfeitinha aí para essa opção, né, é que a consequência desse processo vai causar uma elevação na acidez, e aí eu tenho o gabarito como a letra A de amor, beleza? Lembrando aqui, ó, que a dica da questão está aqui, ó. Os nutrientes retirados, quando não repostos, são comumente substituídos por elementos tóxicos, aqui, ó, como, por exemplo, o alumínio. Beleza? Então, esse trecho em azul, ele mata para você o gabarito na letra A de amor. Beleza? Ok, meninas? Posso passar adiante? Tainá e Nara ou Sara querem falar alguma coisa? Pode. Acertaram? Tainara e Uhum. Beleza. Tainá também? Aham, acertei. Show de bola. Muito bom, meninas. Vamos lá. 21.
Boa. Vamos lá. Trata-se da perda progressiva da produtividade de biomas inteiros, afetando parcelas muito expressivas dos domínios subúmidos e semiáridos em todas as regiões quentes do mundo. É nessas áreas ecologicamente transicionais que a pressão sobre a biomassa se faz sentir com muita força, devido à retirada da cobertura vegetal, ao superpastoreio e às atividades mineradoras não controladas, desencadeando um quadro agudo de degradação ambiental, refletido pela incapacidade de suporte para o desenvolvimento de espécies vegetais, seja uma floresta natural ou plantações agrícolas. O texto enfatiza uma consequência da relação conflituosa entre a sociedade humana e o ambiente, que diz respeito ao processo de... Cara, essa questão, comentários sobre ela, né? Adoro fazer comentários sobre questão. Mas essa questão aqui, ela só te traz problema se você se impressionar com ela. Não é uma questão difícil, tá? Longe de ser uma questão difícil. O que vocês vão perceber, e de maneira talvez assim, muito fácil, tá? É que a questão ela traz uma tentativa de te levar para um lado mais complicado da coisa, mas não tem problema quanto a isso, tá? Olha só. Trata-se da perda progressiva da produtividade de biomas inteiros, afetando parcelas muito expressivas dos domínios subúmidos e semiáridos em todas as regiões quentes do mundo. Até aqui ela não falou nada. É nessas áreas ecologicamente transicionais, olha agora, ó, que a pressão sobre a biomassa se faz sentir com muita força devido à retirada da cobertura vegetal, ao superpastoreio e às atividades mineradoras não controladas. Então aqui nós temos os causadores da situação, né? Quem causa o problema, beleza? Desencadeando um quadro agudo de degradação ambiental, refletido pela incapacidade de suporte para o desenvolvimento de espécies vegetais, seja uma floresta natural ou plantações agrícolas. Então, no caso, o que ele está dizendo para você aqui, tá, é um problema em um tipo de bioma, tá? Mas aí que tá. Não tem problema você não conhecer o tipo do bioma. O importante está em laranja. A pressão sobre a biomassa se faz sentir com muita força devido à retirada da cobertura florestal. E digo mais, aqui tem uma parte muito importante da sua pergunta, devido à retirada da cobertura vegetal, tá? Lá embaixo coloca assim: o texto enfatiza uma consequência da relação conflituosa entre a sociedade humana e o ambiente, que diz respeito ao processo de, vamos lá, inversão térmica. Tem relação entre a inversão térmica e o que está descrito aqui? Não. É um fenômeno urbano, está ligado à poluição, a épocas de frio, final das madrugadas de inverno, não nada a ver com inversão térmica. Poluição atmosférica, alguma coisa na questão se refere à poluição atmosférica? Também não tenho isso, tá? Eutrofização da água, muito menos. Em nenhum momento aqui se falou sobre isso. O problema aqui é o desmatamento, principalmente o desmatamento, o uso do solo e também a possibilidade de poluição das águas, e não eutrofização. Aqui ligado a material orgânico, tá? Então também não. Letra D, contaminação dos solos. Essa poderia gerar problema para você, tá? Vou colocar de amarelo aqui. Por quê? Quando você pega atividades mineradoras não controladas, o que você fala aqui? Opa, letra D, contaminação dos solos. Mas, porém, entretanto, todavia, quando você tem tanto a retirada da cobertura vegetal, quanto o superpastoreio, e também as atividades mineradoras que não são controladas, as três coisas aqui estão relacionadas a desmatamento. A atividade mineradora, se não tiver controle, você precisa retirar a vegetação para poder explorar a região. O superpastoreio é você utilizar muito aquela região ali para a prática agrícola. Então também dá problema no negócio, tá? E por último, a retirada da cobertura vegetal, da florestal, que também vai gerar um impacto muito grande, ligado à vegetação, tá? Então, quando você tem esse dano à vegetação, a consequência a médio e longo prazo, quer dizer, a curto e médio prazo, é a desertificação do ecossistema, tá? E o gabarito aí seria a letra E de escola, letra E de JL MED. Beleza? Tainá, Inara e Sara. Comentários a respeito da questão, por favor. Achei tranquilo.
tranquila. Também achei tranquilo. Achou tranquila? Que bom. Não é uma questão difícil realmente, tá? Eu daria aqui uma nota 4, 5 para ela, não é uma questão difícil, mas o taradão, né? O taradão da medicina lá do Enem, que tem que passar no Enem, ele poderia dar uma rabiscada aqui na letra D, tá? Cuidado, por favor. Beleza? Vamos lá. Questão de 2017, uma questão bem direta, tá? A Primeira Guerra do Golfo, genuinamente apoiada pelas Nações Unidas e pela comunidade internacional, assim como a reação imediata ao 11 de setembro, demonstraram a força da posição dos Estados Unidos na era pós-soviética. Um aspecto que explica a força dos Estados Unidos apontada pelo texto reside: letra A, poder de suas bases militares espalhadas ao redor do mundo. Letra B, alinhamento geopolítico da Rússia em relação aos Estados Unidos. Ih, tô lendo, cara, desculpa, galera, perdão. Tô olhando para vocês. Vou ler todas e depois vocês fazem. Política de expansionismo territorial exercida sobre Cuba. Aliança estratégica com países produtores de petróleo como Kuwait e Irã. Ou letra E, incorporação da China à OTAN. Vai. Falta só a Tainá. Boa. Vamos lá. Olha só. A questão em si, eu acho ela fácil, tá? Diria a vocês aí, notinha, né, para a questão, né? 3 ou 4 de facilidade. Não é uma questão difícil. Tá? Não é uma questão difícil. Olha só. A Primeira Guerra do Golfo, genuinamente apoiada pelas Nações Unidas, aqui tem uma catucadinha de leve, tá? E você pode tirar aqui uma coisinha boa, eu vou te mostrar isso, tá? Vou marcar aqui de azul. E pela comunidade internacional, assim como a reação imediata ao 11 de setembro, demonstraram a força da posição dos Estados Unidos na era pós-soviética. Outro ponto importante aqui, vou até sinalizar para você, era pós-soviética. Um aspecto que explica a força dos Estados Unidos apontada pelo texto reside. Como vocês podem ver, né, o texto ele mostra para você a força dos Estados Unidos. Opa! Força dos Estados Unidos. Estou repetindo. Força. A questão ela está valorizando os americanos, ok? Um aspecto que explica essa força é o poder de suas bases militares espalhadas ao redor do mundo. É o alinhamento geopolítico da Rússia em relação aos Estados Unidos. É uma política de expansionismo territorial exercida sobre Cuba. É uma aliança estratégica com países produtores de petróleo como Kuwait e Irã. É a incorporação da China à OTAN. Algumas são absurdas, tá? A letra E é absurda. China na OTAN. Isso aqui é uma loucura, tá? Uma outra aqui que também é muito complicada é esse alinhamento geopolítico da Rússia em relação aos Estados Unidos. Inviável isso, né? Política de expansionismo territorial exercida sobre Cuba, a gente não encontra isso acontecendo. Isso aí Cuba consegue manter determinada autonomia há muitos anos, tá? E aí, na minha opinião, enquanto professor, o que poderia gerar algum tipo de problema para você é a letra A ou a letra D, tá? A letra A, poder de suas bases militares espalhadas ao redor do mundo. E letra D, aliança estratégica com países produtores de petróleo como Kuwait e Irã. Só que vale lembrar que, além da Guerra do Golfo,
também teve guerra com o Kuwait e também teve guerra com o Irã, tá? Então aqui não tem aliança estratégica com países produtores de petróleo. Aqui é tiro, porrada e bomba, beleza? O gabarito é a letra A de amor. Poder das bases militares espalhadas ao redor do mundo. E por que eu sinalizei a parte lá em cima de azul? Porque a construção da ONU, o surgimento da ONU, ele se dá num contexto pós-Segunda Guerra Mundial, tá? Onde os Estados Unidos acabam sendo um dos países de maior influência nas decisões da ONU. E, consequentemente, né, esse genuinamente apoiada pelas Nações Unidas aí não está por acaso. Né? Tem um braço aí que é um braço levemente irônico. Se eu tivesse com a Jarline aqui dando uma aula, por exemplo, contextualizada, né, interdisciplinar, esse genuinamente apoiado aí, ele poderia ser visto por ela como uma afirmação de que realmente a ONU participou, apoiou, tá? Mas eu tenho um olhar um pouco mais crítico dessa fala. Ainda mais por vir do Eric Robesbal, que é um cara que gosta de falar sobre esse tema. E assim, o que fica latente aí para você é que tem um leve ponto de ironia nessa questão, beleza? Deixa eu botar uns tracinhos aqui para poder dividir as questões que vocês fazem. Vamos lá. Acertaram, meninas? Ou tem dúvidas aqui para poder falar? Só uma coisa, Igor. A Guerra do Golfo, você ainda vai falar, mas para a parte do Gustavo? Então, a Guerra do Golfo fica para a parte do Gustavo. Porque ela vem no pós-Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. Então, ela vem na parte do Gustavo. Ah, tá. Então, é depois das... É que eu nunca nem tinha ouvido falar, na real. Sim, eu vou pegar a parte de Oriente Médio com vocês. Essa eu vou pegar. Tá. Ele também pode pegar? Também, mas a parte do Oriente Médio vai ficar com um pouquinho mais comigo. Beleza. Beleza. Entendeu a questão? Conseguiu fazer? Aham, consegui sim. Tainá? Sim. Beleza. Vamos lá, meninas. Igor, Oi. eu marquei atrás, mas você falou da autonomia de Cuba. Mas não tinha uma coisa que a Cuba era vista como quintal dos Estados Unidos? Como é que eles tinham essa autonomia? Repete para mim a pergunta que eu não entendi. Cuba ficou conhecido como quintal dos Estados Unidos, não teve uma coisa assim? Isso. Então, como é que teve essa autonomia deles que manteve esse povo? Olha só. Isso, a questão está falando de uma era pós-soviética. Essa questão de ser o quintal, isso foi antes da Revolução Cubana. Então, o momento é um momento diferente. Eu vou até confirmar aqui, porque de data eu não sou muito bom, mas, Revolução Cubana. A Revolução Cubana aconteceu em 1959. Então, assim, até 59 você tinha, de fato, tá, a Cuba como quintal dos americanos. Depois disso, não. E aí, a questão aqui, ela está falando de uma era pós-soviética, pós-91. Beleza? Entendi. E sobre a aliança dos Estados Unidos, você vai falar depois ainda? Sobre o quê? A aliança dos Estados Unidos teve várias guerras aí, você vai falar depois, né? Então, a gente vai trabalhar as guerras quando a gente vai trabalhando o Oriente Médio. A gente vai trabalhar o Oriente Médio trabalhando também os conflitos que aconteceram por ali, tá? Mas a questão em si, ela não trabalha diretamente com os conflitos. Ela mostra o poder geopolítico dos Estados Unidos. E aí vale lembrar, os americanos têm base militar no Japão, os americanos têm base militar na Turquia, os americanos têm base militar em Israel, em posições estratégicas, tá? A Turquia, ela está entre a Europa Ocidental, a Europa Oriental e o ensino médio, a Europa, o leste europeu, né? E o ensino médio, e o Oriente Médio, tá? Então, assim, por outro lado, a base militar que eu tenho no Japão, né? A aliança com o Japão, a proximidade com o Japão, me permite um contato maior com o Extremo Oriente. Sem a gente esquecer que Israel é um grande parceiro, um grande amigo dos Estados Unidos. Então, existem aí pontos importantes para a gente poder discutir e levar em consideração. Tá? Então, temos que ter tranquilidade nessa hora. Fechado? Tá bom. Questão 23, meninas, com vocês.
Boa. Vamos lá. Eu diria que essa questão aqui é nível de dificuldade 1, 2, tá? É 1 ou 2 e eu acho que eu não consigo nem além disso, cara. Eu acho que é uma questão muito fácil, uma questão muito tranquila. É uma questão de olhar, bater o olho e não tem nem muita dificuldade. Quem é meu aluno, então, já teve essa aula presencial comigo, sabe que a questão está bem aberta, eu não vou nem perder muito tempo com ela, tá? O número de filhos por casal diminui rapidamente. Para a maioria dos economistas, isso representa um alerta para o futuro. O Brasil lá, né, caindo de 5,8, 4,4, 2,9, 2,4 para 1,9, né? A gente tem aí uma margem de 40 anos, né? Quase que caindo muito mais do que pela metade, né? Vamos botar de quase 6 para 2. A queda aí caiu bastante o número de filhos por mulher, tá? E a tendência é de uma queda ainda maior. As pesquisas dizem que está em 1,7 o número de filhos por mulher, tá? Isso é baixo. Baixo com relação aos países, por exemplo, como a África, alguns países da América Latina, mais alto para alguns países europeus, para Japão, para Coreia do Sul, tá? Uma consequência socioeconômica para os países que vivenciam o fenômeno demográfico ilustrado é a diminuição da... O gabarito está aqui, ó. Alerta para o futuro. Se é alerta para o futuro, é porque isso vai dar algum problema para o futuro. Qual é a questão? Qual é a letra? Muito fácil. Gabarito é letra A. Oferta de mão de obra nacional. Por que, Igor? Galera, muito simples. Se hoje eu tenho menos crianças nascendo, se hoje a minha taxa de natalidade é baixa, se a minha fecundidade é baixa, se hoje tenho menos pessoas nascendo, daqui a 18 anos eu vou ter menos pessoas com 18 anos. Logo, eu tenho menos oferta de mão de obra. Então, não é uma questão difícil. É uma questão muito tranquila de você responder, tá? A expectativa de vida não está relacionada aqui à questão, beleza? Então, a gente pode tirar com tranquilidade, tá? A disponibilidade de serviços de saúde também não está respondendo a questão. Despesa de natureza previdenciária, aposentadoria, também não entra em ponto aqui, né? E imigração de trabalhadores qualificados também não tem relação com a questão. Eles forçam a barra aqui, beleza? Tainá e Nara, eu não vou nem perguntar para vocês, tá? Preciso perguntar, não, né? Diz que não. Precisa não. Beleza. Tainá, conseguiu? Oi, consegui. Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Ai, essa aqui o bicho pega. Essa aqui é chatinha demais. Espero que vocês acertem, meninas. Vamos lá. Tainá já veio como? Solando. Vamos lá. Inara, não é uma questão que passa pelas pessoas com tranquilidade. Ela deixa marcas, ok?
Só que eu quero que você entenda, antes de eu dar o gabarito, eu preciso que você abra o áudio. Abra o áudio para você poder falar comigo. Oi. Inara, olha só. Eu vou te fazer uma pergunta e você só pode me responder com sim ou não, beleza? Uhum. Você estuda, tá? Em uma cidade chamada Vitória, no Espírito Santo, capital do Espírito Santo. E aí, você passa para todas as faculdades de medicina no Brasil. Ok? Uhum. Todas. Você pode escolher a faculdade que você vai fazer. Você escolheria a Universidade Federal do Espírito Santo? Sim. Sim. Agora, uma outra pergunta. Se você pudesse escolher qualquer faculdade do Brasil, você escolheria a Universidade Federal do Espírito Santo? Não. Por quê? Tipo, se eu não morasse lá, Não, você mora lá, mas você pode escolher qualquer uma do Brasil. eu procuraria melhor, não? Beleza. As melhores estão aonde? No Rio, em São Paulo? No Rio e em São Paulo. Por que elas estão no Rio e em São Paulo? Porque é o centro, basicamente, do Brasil. Perfeito. Então, o que você está querendo me dizer? Que mesmo você morando em outro estado, você não faria faculdade nesse estado se você pudesse fazer em outro, como Rio de Janeiro e São Paulo. Por quê? Porque Rio e São Paulo são metrópoles, são cidades gigantescas. Elas têm uma capacidade de atração muito grande. Atração. E tem um conceito na química que se chama polarização. A polarização é a capacidade de você atrair. A questão fala que o Rio consegue atrair pessoas no Espírito Santo, no sul da Bahia, na zona da Mata de Minas, em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Vitória, Cachoeira de Itapemirim, Campo de Goitacazes, Volta Redonda, Barra Mansa, Teixeira de Freitas, Angra dos Reis e Teresópolis. Opa! O que isso quer dizer? Que a cidade do Rio ela é importante não só para o estado do Rio, mas a importância dela, ela passa a divisa dos estados. Por essa razão, Inara, a resposta é letra? C. Letra C. Agora vem a minha pergunta, que talvez seja a parte mais difícil para você. Com qual opção você ficou em dúvida? Não, eu realmente não lembrava os conceitos. Frente Pioneira, lembrou que é Frente Pioneira? Não, se eu pudesse falar. Então vamos lá. A Frente Pioneira é a mesma coisa que fronteira agrícola. Se você não sabe o que é fronteira agrícola, eu te falo. Mas Frente Pioneira é a mesma coisa que fronteira agrícola. Fala sim. Fala, não entendi. Você sabe o que é ou não sabe? Não, fala sim. Você falou que se eu não soubesse, você podia falar. Tá, então beleza. O que é uma fronteira agrícola? Fronteira agrícola é a última área de produção, geralmente de produção agrícola ou pecuária, antes de você alcançar um espaço natural ou um espaço intocado, um espaço ainda não mexido, tá? Eu vou te dar um exemplo aqui, mais ou menos. Então é bem literal mesmo, né? É bem literal. Frente pioneira ou, quer ver? Frente pio... Não, peraí. Vou botar fronteira agrícola aqui, que é o termo fronteira agrícola. Hoje, a fronteira agrícola brasileira... Aqui, ó. Hoje, a fronteira agrícola brasileira está nessa mancha aqui, ó. E a melhor foto para te mostrar fronteira agrícola é essa aqui. Repara, a área natural intocada, beleza? E aqui do lado você tem o quê? A plantação, tá? Então, essa linha aqui, de maneira virtual, ok? Seria a fronteira agrícola. Olha esse mapa aqui, ó. Olha a linha aqui, ó. Fronteira agrícola. Que também é conhecido como frente pioneira, mas também é conhecido como aqui, ó, arco do desmatamento. E esse arco aqui é o que está sendo engolido pelo território, pela parte agrícola, pela parte agropecuária do nosso país. Foi? Foi sim. Tem certeza absoluta? Aham. Beleza. Tainá, foi tranquilo? Foi, eu lembrava da resposta. Você fez a mesma coisa com a Inara que você fez comigo no passado. Ah, pois é. Tem que fazer isso.
tem que fazer isso, porque é importante, tá? É uma questão que traz uns termozinhos diferentes para poder te perturbar, mas é uma questão fácil, tá? Inara e Sara, né? O resto, vocês sabem, tem que saber o resto. O resto, vocês sabem? Igor, quando eu fiz as feiras entre a C e a D, mas na D eu não marquei porque quando eu achava que tinha que ter contato mesmo. É isso aí, é o crescimento das manchas urbanas que tornam ela praticamente uma só, né? Essa aproximação, esse adensamento da rede urbana. Beleza? Tá, então realmente é uma coisa física, né? Aqui é um contato mais físico. Aqui é uma coisa um pouco mais teórica, de influência, de polarização, tá? É um pouco diferente. Fazendo uma comparação aqui bem esdrúxula para você, bem tosca mesmo, é como se as cidades brasileiras tivessem um imã e o imã de São Paulo fosse gigantesco, capaz de atrair pessoas de Manaus, tá? O imã do Rio de Janeiro, um imã menor, o de Belo Horizonte menor, o de Brasília é um pouquinho maior que o de Belo Horizonte, talvez rivalizando com o do Rio de Janeiro, mas é essa capacidade de atração, tá? Que as cidades têm. Essa capacidade de atração, de puxar para ela, de puxar para si, tá? Esse é o ponto importante aí. Questão 26, meninas, é uma questão que eu não gosto, tá? Do fundo do coração, eu não gosto da questão, mas o Enem colocou, então temos que fazer aí para você não ser surpreendido. Deixa eu só tentar colocar a questão aqui para vocês de um jeito que possa aparecer. Oi. No caso de periferia metropolitana, seria a mesma coisa que cidade satélite? Não necessariamente, tá? Porque cidade satélite, normalmente a gente dá o nome de cidade satélite para as cidades que ficam ao redor da cidade de Brasília, tá? A gente não utiliza muito o nome de cidade satélite para a região metropolitana do Rio de Janeiro, região metropolitana de São Paulo. É uma coisa muito destinada a Brasília, tá? A periferia seria algo mais para região metropolitana do Rio de Janeiro, região metropolitana de São Paulo, mesmo que geograficamente elas fiquem numa área bem próxima, que é afastada do centro, tá? Bem próxima, que eu digo no sentido conceitual da palavra, tá? Mas evita usar uma coisa para poder substituir a outra. Tá bom, Iná? Entendi, porque eu tinha confundido. Periferia não tá no sentido pejorativo, é de centro mesmo, né? Exato, porque assim, a periferia, ela tomou esse sentido, né, de área ruim de se morar, né, principalmente no Brasil, porque a periferia casa com o subúrbio. E aí é o suburbe, abaixo do urbano, é o suburbano, tá? Agora, a periferia, em outros lugares do mundo, como por exemplo nos Estados Unidos, é uma região sensacional para você poder morar, uma região mais afastada. Eu sempre dou o exemplo do filme do Marley e Eu. O cara vai enriquecendo e vai se afastando do centro. Você pode pensar nisso, né? Ele vai levemente se afastando da região central. Então é por esse motivo aí que você precisa ficar ligado nisso. Tá bom, obrigada. Nada. Vamos lá, 26. Boa. Vamos lá. Vou explicar para vocês por que eu não gosto da questão. Eu daria para ela aí uma nota 5, 6 já de dificuldade, tá? Ele mostra para você um gráfico de dessalinização das águas e bota a capacidade total de dessalinização das águas salobras ou salinas por país em metros cúbicos por dia.
Ele destaca Estados Unidos, Espanha, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Kuwait e Japão. Cada país desse dessaliniza muita água por uma questão diferente, tá? Então vamos lá. Quando você olha para Estados Unidos e Espanha, tem uma questão muito complexa aí, tá? De limitação de recursos hídricos. Quando você olha para o Japão é uma ilha, também tem uma questão bem complicada. E no meio, Emirados Árabes, Arábia Saudita e Kuwait, esses 3 países, eles têm uma questão complexa com relação a clima extremamente árido, clima muito seco, tá? Quando vem a questão, eles falam o seguinte: conforme a análise do documento cartográfico, a área de concentração das usinas de dessalinização é explicada. Repara, ele fala de área de concentração. Se você reparar, aqui está o gabarito. Essa área de concentração aqui seria mais ou menos a área do Oriente Médio, tá? E aí, o que faz dessa área aqui? Por que existe essa concentração aqui nessa área, tá? Busca de sustentabilidade ambiental? Não. Antes disso, tem outras necessidades. Efeito das mudanças climáticas? Essa aqui, para quem é nervoso, dedo nervoso, poderia ser. Escassez de água potável? Vamos ver que isso aqui é o gabarito. Condição hidropedológica, o que isso significa? A condição do estudo da água no solo. Tem muito, tem pouca. Reserva, aquífero, lençol freático. Também não está aqui sendo levado em discussão. Pioneirismo tecnológico? Também não é o ponto-chave da questão. Tá? Por quê? Porque quando você repara aqui, essa concentração está ligada a uma área de clima extremamente seco, tá? E o Mar Morto, que é uma reserva de água muito importante, é uma reserva com alta salinidade. Então, o gabarito é letra C, mas a questão ela te faz pensar muito a respeito de um possível gabarito, o que pode levar você ao erro. Ela não é uma questão clara, límpida e tranquila. Ela faz você ficar enrolado, tá? Mas eu não acho que ela é uma questão. Eu não é o tipo de questão que me diz assim, vamos colocar essa questão numa prova porque ela vai valer a pena, ela vai ser legal. Não, eu não curto, tá? É o tipo de questão que eu acho que ela é mal construída para uma prova do Enem. Vamos lá. Oi? Você vai só falar sobre a condição hidropedológica? Vamos lá. A condição hidropedológica é o estudo da água no solo. Para eu ter água no solo, eu necessariamente tenho que ter uma área com um alto índice de pluviosidade, tá? E também um solo poroso que permita a penetração, permita que essa água infiltre no solo. Quando eu falo de uma região, por exemplo, como o Oriente Médio, com uma área de clima semiárido, praticamente desértico, né? Nós temos ali uma situação que não se relaciona com a questão hidropedológica. Tá? No caso do Brasil, por exemplo, a nossa condição hidropedológica ela é muito favorável, justamente pelo nosso clima ser um clima tropical, né, em sua maioria, com uma certa quantidade de volume hídrico ao longo do ano, com uma precipitação considerável também, e nós temos um solo que é um solo penetrável, um solo poroso, que permite essa infiltração. Tá? Para alguns países, essa situação é extremamente complicada e você não consegue reter essa água no solo. Foi? Foi, obrigada. Nada. Vamos lá. Meninas, está com vocês.
Boa, Tainá. Boa, Inara. Vamos lá. Tainá e Inara, qual a letra marcada aí? O que vocês marcaram? Marquei a E. Inara. Na verdade, eu fiquei em dúvida entre a C e a E. Vamos lá. Por que eu perguntei isso para vocês de maneira diferente das outras questões, tá? Porque eu acabei de explicar para vocês isso numa questão anterior. Olha só. O bioma cerrado foi considerado recentemente um dos 25 hotspots de biodiversidade do mundo, segundo uma análise em escala mundial das regiões biogeográficas sobre áreas globais prioritárias para a conservação. O conceito de hotspot foi criado tendo em vista a escassez de recursos direcionados para a conservação, como objetivo de apresentar os chamados pontos quentes, ou seja, locais para os quais existe maior necessidade de direcionamento de esforços, tá? Aqui, ó, buscando evitar a extinção de muitas espécies que estão altamente ameaçadas por ações antrópicas. Então, esses pontos quentes são locais aonde eu tenho que ficar de olho. Eu tenho que dar atenção total para essas áreas. Eu não posso dar um mole. A necessidade desse tipo de ação na área mencionada tem como causa que área? Cerrado. Inara, lembra lá do arco do desmatamento? Lembra da frente pioneira? Uhum. Era exatamente em qual bioma? O dano maior era em qual bioma, Inara? Não lembro. Justamente no Cerrado. É por isso que a opção letra E é a mais correta, tá? Eu entendo você marcar a letra C, mas no caso aqui, não é a exploração do recurso natural o principal vilão. Aqui, o principal vilão estaria certo se tivesse escrito agricultura ou tivesse escrito pecuária. Aí sim, eu poderia discutir isso, tá? Mas se não tem agricultura e não tem pecuária, eu não posso marcar a letra C. Fechado? Então seria no caso do aumento do desmatamento, né? Da Exato, letra E. exato. Tá ligado à expansão agrícola. E essa expansão agrícola aqui, lembrando, poderia ser fronteira agrícola, poderia ser frente pioneira, ou poderia ser também, que eles gostam de colocar, arco do desmatamento, tá? Eles gostam de usar esse tipo de palavra, né, de termo, para se relacionar com isso. Agora, fica atenta para você não dar mole, tá? Eita, ficou horrível isso. Fica atento aí para você não dar mole. Eles adoram colocar esses termos diferentes. Então, na hora de você ler, ali não entendi. Atenção, pode aparecer fronteira agrícola, frente pioneira ou arco do desmatamento. Fechado? Beleza. Beleza. Vamos lá. Ah, essa questão aqui é muito fácil. A ONU faz referência a uma projeção cartográfica em seu logotipo. A figura que ilustra o modelo dessa projeção é... Vou tentar botar de um jeito aqui. Espera aí. Essa é bem tranquila. Meninas, saiu aqui a edição aqui das letras, tá? Mas ele quer saber o seguinte: a ONU faz referência a uma projeção cartográfica em seu logotipo. A figura que ilustra o modelo dessa projeção é... Bem tranquila essa, né? Igor, aquilo ali em cima também é uma opção? Aqui? Isso. Não, só aqui. Tá. Ah, não, peraí. Ah, é sim. É sim, obrigado. Pulou pra lá e eu nem vi. Bem fácil essa, galera. Aqui é olhar rápido e marcar. Boa, Tainá. Pode baixar um pouquinho mais? Certeza.
Boa. E aí, meninas? Tá com vocês. É fácil. Qual é a letra certa aí? Essa primeira aí, acho que é a letra A, né? Perfeito. Só pode ser essa, tá? Repara que o ponto de contato do papel, né, ou da superfície, é bem na região polar. E repara que aqui, ó, é bem no polo norte, tá? Olha o Brasil aqui, olha a África para cá, tá? Olha para cá a América do Norte. Então repara que o contato do ponto, tá? Tá exatamente no polo norte. E repara que a forma plana respeitada é a mesma tanto nessa letra quanto nessa letra aqui. Só que o ponto de contato aqui é mais para o hemisfério norte, e já aqui ela é bem no polo norte. Beleza? Então existe essa diferença aí considerável, dando gabarito à letra A. E por isso a letra A é a resposta certa. Vamos lá. Ai. Essa questão aqui é muito legal. Essa eu gosto. Meninas, com vocês. Ih, entrou aqui do nada. Que loucura. Ih, tá dando chabu aqui. Pera aí, galera. Só um minutinho. Agora vai. Boa. Vamos lá. Seguinte, galera, eu acho uma questão muito inteligente, tá? Pega um tema bacana, trabalha bem a questão. É uma questão fácil, mas tem algumas palavras no texto que podem te complicar. Vamos a elas. Dados recentes mostram que muitos são os países periféricos que dependem dos recursos enviados pelos imigrantes que estão nos países centrais. Grande parte dos países da América Latina, por exemplo, depende hoje das remessas de seus imigrantes. Remessa de seus imigrantes. O que é isso, galera? Remessa dos seus imigrantes é o dinheiro de quem saiu do país e está mandando o dinheiro para casa. Então, se eu for trabalhar nos Estados Unidos e eu, dos Estados Unidos, mandar esse dinheiro para o Brasil, isso se chama remessa de imigrante. Para se ter uma ideia mais concreta, recentes dados divulgados pela ONU revelaram que somente os indianos recebem 10 bilhões de dólares de seus compatriotas no exterior. No México, segundo o maior volume de divisas, esse valor chega a 9,9 bilhões de dólares e nas Filipinas o terceiro a 8,4 bilhões. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que existe uma grana lá e o cara tá mandando de volta para casa. Esse é o ponto-chave da questão. É o ponto-chave da questão. Um aspecto do mundo globalizado que facilitou a ocorrência do processo descrito na transição do século XX para o século XXI foi o... Letra A, integração de culturas distintas. Letra B, avanço técnico das comunicações. Letra C, quebra de barreiras alfandegárias. Letra D, flexibilização de regras trabalhistas. Ou letra E, desconcentração espacial da produção. Inara, o que você marcou, meu amor? Eu botei B. B. Tainá? B também. E aí vem a minha pergunta, já que a Tainá e a Inara marcaram a letra B. Tira a letra B. A letra B não existe, tá? A letra B não existe. Vou colocar até uma cor bem escura aqui.
Qual seria a letra aqui mais próxima do gabarito? Qual vocês poderiam se confundir para acertar o gabarito? Qual vocês... Pô, Igor, olha, eu marcaria essa se não tivesse a B. Qual seria? Tainá? Tainá? Tô pensando. Inara, qual você marcaria? Se não fosse a letra B. Letra D? D de dado? Uhum. Beleza, vou colocar a sua cor aqui de verde, tá? Vou esperar que a Tainá responderia. Acho que é. A letra E. Vou Fui direto colocar, na D. vou colocar a letra E aqui de azul, tá? Vou colocar de outra cor, vou colocar de roxo. Vamos lá. O que o Igor marcaria lendo a questão? Eu marcaria a resposta certa, que é a letra B. Só que uma coisa me incomoda, que é o seguinte. O cara coloca desconcentração espacial da produção. Se o cara está trabalhando em outro país, é porque ele está procurando uma outra área para trabalhar, onde tem trabalho, onde tem emprego. Só que a questão é a inversa. Não é para onde o cara foi. Ele não saiu do país central e foi para o periférico. Ele saiu do periférico e foi para o central trabalhar nas sedes das principais empresas. Na matriz, no escritório, no braço pensante. É lá que ele vai trabalhar. É o indiano, é o filipino, é o mexicano. No caso do mexicano aí, um pouco menos. Dos filipinos, um pouco menos. Mas os indianos, principalmente, eles vão muito para os países para ocupar alguns cargos de destaque. Tá? Então, assim, essa letra D, ela pode confundir você. Cuidado. Tá? Por outro lado, a letra D pode confundir você. Cuidado. O gabarito é a letra B de bola. Fechado? Tranquilo? Show de bola. Vamos lá, 29. Dá pra gente fazer mais umas 3 ou 4, hein, galera? Essa aqui é um problema. Para mim, é uma das questões mais difíceis da folhinha. Façam com calma, leiam com atenção, por favor. Boa. Vamos lá, olha só. Essa questão tem que ser bem devagar, tá? Eu daria para essa questão aqui papo de 8,5, 9 de dificuldade. Olha só. A mundialização introduz o aumento da produtividade do trabalho sem acumulação de capital. Então, o cara consegue ganhar dinheiro sem necessariamente conseguir acumular esse capital, tá? Justamente pelo caráter divisível da forma técnica molecular digital
do que resulta a permanência da má distribuição de renda. Exemplificando, mais uma vez, os vendedores de refrigerante às portas dos estádios viram sua produtividade aumentada graças ao just-in-time dos fabricantes e distribuidores de bebida. Mas para realizar o valor de tais mercadorias, a forma do trabalho dos vendedores é a mais primitiva. Combina-se, pois, a acumulação molecular digital com o puro uso da força de trabalho. Olha que parada bizarra. Enquanto o modelo é complexo e evoluiu tanto até chegar no just-in-time, que é produzir de acordo com a demanda, se pelo lado da produção eu tenho esse caminho, que é um caminho que foi modernizado, mas que ele ainda é um caminho flexível de entrega apenas da demanda, o vendedor na ponta final ainda é o vendedor que trabalha com olha a Coca-Cola, olha o refrigerante, olha a água, quem vai querer, compra comigo, pega comigo, entenda. Enquanto de um lado, isso é muito bizarro, você tem a modernização na produção, por outro lado, você tem na ponta final do produto, lá na ponta final da relação comercial, você tem a questão da venda da força de trabalho simples, pura, na mão do cara, tá? Os aspectos destacados no texto afetam diretamente questões como emprego e renda, sendo possível explicar essas transformações pelo essa mudança no cenário que existe, essa alteração que existe na relação de trabalho, tá? Ela vai afetar o emprego e a renda. Isso é fato, tá? Mas como é que eu consigo explicar essas transformações? E aí vem lá. Crise bancária e fortalecimento do capital industrial? Crise bancária, não. Fortalecimento do capital industrial, eu até poderia considerar. Então, esse comecinho aqui está errado. Inovação toyotista e regularização do trabalho formal? O que a gente vê cada vez mais é a não regularização do trabalho formal. Já pode tirar daqui, tá? Hoje, o trabalho informal ele ganha cada vez mais espaço, tá? Letra C. Impacto da tecnologia e as modificações na estrutura produtiva? Letra D. Emergência da globalização e expansão do setor secundário? O setor secundário, ele não está em expansão, tá? Ele está aí andando de lado, como as pessoas gostam de dizer, né? Ele está indo, mas ele não está em expansão. Ele está andando de lado, em expansão muito suave, muito tranquila. E por último, a diminuição do tempo de trabalho e a necessidade de diploma superior. Diminuição no tempo de trabalho não é uma realidade. E também não é a realidade a necessidade do diploma superior. Hoje, muitas pessoas fazem carreira, ocupam cargos importantes ou empreendem e se destacam sem a necessidade de diploma superior. Então, a letra E está errada. O gabarito é a letra C. O impacto que a tecnologia promove na questão do emprego, né, na mudança, na substituição do homem pela máquina, no aumento da produtividade, na capacidade de flexibilização da produção, tá? E a mudança, obviamente, na estrutura de produção das indústrias. Isso provoca lá na ponta uma possibilidade da manutenção de um trabalho mais primitivo, que é o trabalhador usando apenas a sua força de trabalho. Meninas, perguntas a respeito da questão, uma das mais difíceis da folhinha? Igor, eu marquei a D. Você pode explicar de novo, que eu não entendi. A letra D. Emergência da globalização. Aí você fala assim, caraca, a emergência é como se ela estivesse ganhando corpo, ganhando força, tá? Na verdade, a globalização ela não está ganhando força, ela já ganhou, já esteve numa expansão maior, tá? Então eu diria a você que está forçando a barra um pouquinho essa emergência da globalização. E a segunda parte é a expansão do setor secundário. Quando eu falo de expansão do setor secundário, eu estou falando que a indústria está se expandindo. Cara, esse também é um ponto muito complicado da gente marcar, da gente sinalizar, da gente dizer que isso é verdade. Tá? Por qual fator, por qual razão eu estou dizendo isso? Essa expansão do setor secundário, ela se deu principalmente na metade do século XX. O que eu estou tendo agora é uma modificação do setor secundário. A indústria vem mudando e não crescendo e se desenvolvendo tanto, mas ela vem mudando. Então, por isso que essa expansão do setor secundário, para mim, ela fica um pouco forçada para a opção. Ela fica um pouco... É como se você quisesse
é como se você quisesse estar dando para o texto um motivo que, na verdade, não é o motivo central. Não é a expansão da indústria que, de fato, está provocando isso, e sim uma reconfiguração, uma mudança significativa desse setor secundário. Deu para entender? Entendi, sim. Beleza. Vamos lá, dá para fazer mais duas, hein? Ah, essa aqui é muito legal. É fácil, mas é legal. Meninas, mãos à obra. Boa. Vamos lá. Não é uma questão difícil, tá? Parceria transpacífica. Dentro das atuais redes produtivas, o referido bloco apresenta composição estratégica por se tratar de um conjunto de países com. Tem vários países aí: Canadá, Estados Unidos, México, Peru e Chile. Japão, Brunei, Nova Zelândia, Austrália, Malásia, Singapura e Vietnã. Esses países têm que ter aí, como é que eu posso explicar para vocês? Esses países, eles têm que ter algo em comum entre eles. Elevado padrão social. Não dá para dizer, né? Brunei, Vietnã, Peru, México, tão longe de Canadá e Estados Unidos, tá? Sistema monetário integrado. Não existe integração monetária entre esses países. Autodesenvolvimento tecnológico. Eu não tenho isso, por exemplo, em Brunei, não tenho no Vietnã, não tenho no Peru, não tenho no Chile, também não pode ser. Identidades culturais semelhantes. Não dá para colocar essa de jeito nenhum. Essa opção aqui é mais distante do gabarito. Me sobra só mais uma. Vantagens locacionais complementares. Por que que é esse o gabarito? Muito simples, muito simples. Repara que todos eles estão no Pacífico. Estão no Pacífico. O comércio vai ser aqui, ó, dentro desse espaço aqui. Se o comércio vai ser no Pacífico, meus amores, maravilha, sensacional, show de bola, fogos. É uma vantagem importante, eles têm contato muito mais facilitado. Não tem que dar a volta pelo Atlântico, passar pelo Índico, não. Eles têm uma vantagem locacional importante. E o nome está lá em cima, ó, parceria transpacífica. Depende do Pacífico para essa parceria. Beleza? Então, gabarito aí, a letra E de escola. Dá pra gente fazer mais uma? Dá pra gente fazer mais uma, meninas? Fala pra mim aí. Dá. Vamos lá. Com vocês.
Boa. Vamos lá. Seguinte. Tainá, Inara e Sara. Vocês sabem o que significa crédito de carbono? Sei. Tainá? Acho que sim. Vamos lá. Tenta me explicar aí, Tainá. Eu sou péssimo para isso, mas eu imagino que seja, por exemplo, tem um limite de carbono que você pode liberar. E aí, se o país liberar menos, fica um crédito. E aí você pode vender esse crédito. Sim. Beleza. Perfeito. É isso. Você pode comercializar a sua capacidade, a sua capacidade não, a sua margem de poluição, tá? É esse o ponto, beleza? É muito bacana a gente entender exatamente isso para a gente poder responder de maneira correta a questão. Olha só. Segundo a Conferência de Quioto, os países centrais industrializados responsáveis pela poluição deveriam alcançar a meta de redução de 5,2% do total de emissões, segundo níveis de 1990. O nó da questão é o enorme custo desse processo, demandando mudanças radicais nas indústrias para que se adaptem rapidamente aos limites de emissão estabelecidos e adotem tecnologias energéticas limpas. A comercialização internacional de créditos de sequestro ou de redução de gases causadores do efeito estufa foi a solução encontrada para reduzir o custo global do processo. Países ou empresas que conseguirem reduzir as emissões abaixo de suas metas poderão vender esse crédito para outros países ou empresa que não consiga. Cara, isso aqui é um absurdo. Isso não existe. Tá? Isso aqui eu vou botar até. Dá vontade de botar de preto, mas eu vou colocar isso aqui porque eu preciso destacar isso aqui. Isso aqui é um absurdo. Absurdo. As posições contrárias à estratégia de compensação presente no texto relacionam-se à ideia de que a venda do crédito de carbono vai promover o quê? Ela vai retrair os índices de consumo? Porra nenhuma. Desculpa, galera, não vai. Não vai reduzir índice de consumo, tá? Ela vai promover um surgimento de conflito de caráter diplomático? Não, também não vai. Desculpa, não vai, perdão. Ela vai diminuir os lucros na produção de energia? Também não. Ninguém vai deixar de produzir, tá? Não vai acontecer isso. Desigualdade na distribuição do impacto tecnológico? Desigualdade na distribuição do impacto ecológico? E letra E, decréscimo dos índices de desenvolvimento econômico. Galera, a única coisa que vai sofrer realmente, que vai promover, que vai ter impacto aí, é a letra D. Desigualdade na distribuição do impacto tecnológico. Esse é o ponto-chave da questão, tá? É o gabarito da questão. Uma questão que eu acho inteligente, uma questão que eu acho coerente, uma questão que eu acho bacana, tá? E vale ressaltar uma coisa importante, é um tema atual. Eu vou dizer para vocês com tranquilidade, deixa eu só fechar aqui, que a nossa aula está acabando. Eu queria indicar a vocês duas coisas importantes. A primeira é a leitura de um site chamado Le Monde Diplomatique. Vou escrever aqui, ó. Le Monde Diplomatique. Quem puder, procura, tá? Tem canal no YouTube também. E depois, caso vocês possam, esses dois sites são muito bons para leitura. Carta Capital e É o País Brasil. Três fontes sensacionais de matérias, de links, e muitas vezes o Enem se utiliza desse tipo de site para pegar textos importantes que eles colocam nas provas. Tá? Então, atenção, é importante dar uma lida nesses assuntos, dar uma olhada nesse site. Se puder, tiver grana, cacife, é baratinho, R$18, para poder assinar alemão também é legal, tá? Você pode guardar isso depois, caso você queira, tá? Mas que fique claro que é necessário daí fazer uma leitura importante, uma leitura legal a respeito desses... dar uma leitura, dar uma atenção legal a essas revistas eletrônicas aí. Beleza, meninas? Fechado? Deixa eu cancelar aqui a gravação. Eu vou aqui parar de gravar.
cai para mim.